Para mim apareceu aqui já, professor. Show. Então vamos lá, gente. A primeira questão dizia o seguinte: o conhecimento sobre o comportamento mecânico dos materiais talvez seja um dos principais requisitos exigidos dos profissionais que atuam na área de engenharia. Afinal, é fundamental que os produtos confeccionados e/ou ferramentais utilizados não apresentem falhas quando colocados em serviço, atendendo assim aos requisitos para os quais foram projetados. Em relação às propriedades mecânicas dos materiais, é correto afirmar que: letra A. O módulo de elasticidade, também conhecido como módulo de Young, aquela lei de Hooke, né? Representa a elasticidade do material que se manifesta com a quantidade de deformação em uso normal acima da tensão do limite de escoamento, ou acima da tensão limite de escoamento. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque o limite de escoamento ele já está aparecendo na zona plástica do material. Então, olha só, está falando aqui, a própria questão já entrega para vocês, ó. Módulo de elasticidade representa a elasticidade do material. Então, lembra que eu disse para vocês? A lei de Hooke ela só é válida dentro da zona elástica. Então, quando fala que acima do limite da tensão de escoamento, você já está na zona plástica. Então, essa questão aqui, essa afirmativa está incorreta, tá? A deformação plástica é a deformação temporária que pode ser recuperada quando a carga imposta ao material é removida. Não, a deformação que pode ser recuperada é a deformação elástica. O alongamento de um corpo de prova se manifesta mediante aumento de seu comprimento quando submetido a uma carga axial de tração. Sim, essa aqui está correta. Então, alongamento é realmente um aumento do comprimento quando a gente submete alguma peça, né, a uma força, né, uma carga axial de tração. Mas vamos conferir as outras, né? A tensão de cisalhamento, também conhecido como limite de proporcionalidade, marca a transição entre o regime de deformação plástica e elástica do material. Não, quem marca essa transição é o limite de escoamento. Então, o escoamento ocorre justamente no final da zona elástica para início da zona plástica. E a estricção é compreendida como fenômeno de aumento da resistência do material quando ele é submetido a um aumento de deformação. Não, a estricção, na verdade, ele diminui a resistência do material, porque a estricção ela é uma redução da área da seção transversal. Então, a resposta correta para essa questão é a nossa letra C. O alongamento de um corpo de prova se manifesta mediante o aumento do seu comprimento quando submetido a uma carga axial de tração. Segunda questão, e aí o colega todo feliz, né? Aliás, enunciado de algumas questões, né? Levi, engenheiro responsável pelo projeto a seguir, com 2 barras para sustentar uma carga, solicitou que fosse comprado material para a confecção das mesmas. Aço carbono para a barra AB e aço níquel para a barra BC. A fim de verificar a resistência desses aços, foram retiradas amostras e confeccionados corpos de prova, com 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento, que é o padrão da BNT, e realizados ensaios de tração. Tanto o corpo de prova de aço carbono como o de aço níquel, que apresentam o mesmo modo de elasticidade, 2,1 × 10 a sexta kgf por centímetros quadrados, ficaram com 50,1 milímetros de comprimento após a ruptura, tendo seus diâmetros reduzidos para 9,8 milímetros. Ou seja, tiveram o mesmo alongamento, mesma estricção e a mesma tensão sofrida. O conjunto, composto pela barra AB de seção transversal circular e BC de seção transversal quadrada, articulado nas extremidades, deverá suportar uma carga dinâmica de 40 toneladas aplicada de forma constante. Após o ensaio de tração, foi verificado que o alongamento percentual dos corpos de prova foi. Então, olha só, primeiro a gente não precisa do desenho, por isso, inclusive, o desenho não está aqui com a gente, eu não coloquei o desenho. Por quê? Porque está falando em 2 momentos, né? Foi sugerido, né, esse material, aço carbono, né, o aço carbono comum para a barra B e aço níquel para a barra BC, para suportar, né, para compor esse conjunto e suportar essa carga, de acordo com o desenho que a gente apresenta. Mas, no entanto, tem um momento aqui, ó, que diz, ó, que foram retiradas amostras e realizados ensaios de tração. Então, essa parte aqui está acontecendo lá no laboratório, né, de ensaios mecânicos para verificar quais são, de fato, né, as características, quais são as propriedades que esses aços apresentam.
Então, essa parte diz respeito a um ensaio de tração com corpos de prova de 10 milímetros de diâmetro e 50 de comprimento, que sofreram um determinado alongamento, sofreram uma determinada estricção. Então, alongamento, como é que a gente calcula alongamento? A gente vai tirar os dados primeiro, então. Comprimento inicial do corpo de prova, 50 milímetros. Comprimento final, 50,1. E aí eu quero saber quanto vale o alongamento, ou a deformação sofrida por esse corpo de prova. Então, o alongamento ele vai ser dado pelo ΔL dividido por L0. Lembra que eu disse para vocês? Procurem sempre fazer o maior menos o menor para que não apareça sinal negativo e vocês não achem que está errado. Não que aparecer sinal negativo esteja errado, não está. O sinal negativo vai ter uma interpretação, mas a gente não precisa colocá-lo aqui, tá? Então, o ΔL vai ser o comprimento final menos o inicial. Então, minha fórmula vai ficar deformação igual ao comprimento inicial menos... Opa, perdão, está trocado, tá? Comprimento final menos inicial. Essa aqui seria para compressão. Então, daqui a pouco a gente arruma aí para vocês. Então, seria o comprimento final menos inicial, pelo menos aqui a gente colocou os valores de forma correta, né? 50,1 menos 50, que vai me dar uma deformação, né, de 0,1 dividido por 50, que corresponde a 0,002, e aí, para achar o percentual, eu multiplico por 100. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, ó, vou andar uma casa, duas casas, então vai dar 0,2%. Então, a resposta correta que eu tenho é letra D. A próxima questão dizia o seguinte, para a gente poder calcular a estricção percentual. Então, a gente tem que lembrar que estricção é uma relação que existe entre áreas e não entre diâmetros. Então, cuidado, que é comum a gente esquecer que tem que calcular primeiro a área para ver qual é essa relação. Então, os dados que a gente tem para calcular essa estricção são, né, o diâmetro inicial, que valia 10 milímetros, e o diâmetro final, que vale 9,8 milímetros. Então, a partir desses dois valores, a gente quer saber quanto vale a estricção. Então, vamos calcular a área inicial e a área final, porque a estricção é uma relação entre essas áreas. Então, a área inicial vai ser πd0² sobre 4. Substituindo os valores, o diâmetro inicial vale 10 milímetros, a gente vai ter uma área de 78,5 milímetros. O mesmo vamos fazer para a área final. Então, a área final vai ser πdf² dividido por 4. Substituindo lá o valor do diâmetro, que dá 9,8, a gente vai ter uma área de 75,39. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. A estricção ela é o quê? É a variação da área dividido pela área inicial. Então, o que eu faço? Ao invés de trabalhar com a área final menos a inicial, que vai me dar um valor negativo, a gente vai trabalhar com a área inicial menos a final. Se eu trabalhar a final menos inicial e aparecer o valor negativo, significa que a conta está correta, mas está significando que houve, na verdade, uma redução da área da seção transversal. Então, não há problema se aparecer o negativo, tá? Mas para a gente não aparecer o negativo, vamos trabalhar com a área inicial menos a final. Substituindo os valores, né, eu tenho 78,5 menos 75,39. Também não pode esquecer que aqui sempre a divisão é pela área inicial e nunca pela área final. Isso vai me dar uma estricção de 0,396 multiplicado por 100 vai dar 3. Também está faltando um zero aqui, gente. Deixa eu corrigir isso que ficou muito ruim, peraí. Então, aqui... Está faltando um zero. Pronto, aí a gente se acerta de uma vez para não ficar com esses erros aí. Então, a estricção de 0,0396, que vai dar um valor de 3,96%. E aí, dessa forma, a resposta da minha questão é a letra A, 3,96% de estricção. E aí, ainda relacionado a um ensaio de tração, né, foi perguntado o seguinte, a partir do alongamento produzido, está lá o valor 0,002, foi possível estabelecer o valor da tensão a qual os corpos de prova foram submetidos durante o ensaio, que pode ser representada por... Então,
eu vou relacionar isso aqui com o quê? Eu não tenho modo de elasticidade do aço, que é 2,1 vezes 10 a sexta. Eu tenho a deformação que foi sofrida pelo material, então a deformação com modo de elasticidade, existe uma fórmula que reúne os dois e que eu posso encontrar o valor da tensão. Então, a partir... Ih, gente! A gente vai copiando os outros exercícios e às vezes esquece de trocar os valores. Então, a partir do alongamento, que é 0,002, e mais o modo de elasticidade, que é 2,1 vezes 10 a sexta kgf por centímetros quadrados, eu posso determinar quanto vale o valor da tensão. Por quê? Porque eu sei que o módulo de elasticidade ele é igual à tensão dividido pela deformação. Isolando o valor da tensão, esse aqui vai passar para cá multiplicando, então tensão vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Substituindo os valores, eu vou achar uma tensão de 4.200 kgf por centímetros quadrados. Então, a minha alternativa é a resposta C, tá? A letra C. Então, no início lá, a Lívia estava com uma dificuldade, eu não sei porquê, e achou que não tinha resposta e tal, mas eu garanti que tinha resposta e, de fato, ela está aí, tá? 4.200 kgf por centímetros quadrados. Aí, na próxima questão, na quinta questão, aí sim, agora, determine as forças, determine a força que atua nas barras. Então, eu coloquei a força que atua nas barras, porque a força vai ser a mesma, tanto na barra AB como na barra BC, tendo em vista que os ângulos que estão aqui, ó, que as forças formam com a horizontal, são os mesmos. Então, essas forças, elas se equivalem, tá? Então, como é que a gente tem feito? Primeiro passo, a gente vai identificar essas reações que acontecem lá. Então, para que esse ponto B não desça, tanto a barra AB como a barra BC vão fazer forças inclinadas para cima. Na barra B eu vou chamar de F1, na barra BC eu vou chamar de F2. Agora vamos desenhar aquele nosso triângulo, lembra? Para que esse sistema esteja em equilíbrio, é necessário que a resultante seja igual a zero. Se eu tenho três forças atuando nesse ponto B, essas três forças vão formar um triângulo, que me garante que a resultante é igual a zero. Então, de forma ampliada, eu vou desenhar aqui a força vertical de 40 toneladas, que é a força que esse sistema, né, vai ter que suportar. Inclinada para cá, à esquerda, a força F1, e fechando lá o triângulo inclinada para a direita, a força F2. Então, notem, saí daqui e retornei até lá. Então, isso garante para mim que a resultante é igual a zero. Então, isso é uma condição de equilíbrio. Agora, preciso analisar esse triângulo. Ó. Esse ângulo aqui é o ângulo que a força F1 forma com a vertical. O ângulo que eu tenho aqui ó, é que F1 forma com a horizontal, então não me interessa. Esse ângulo é o ângulo que F2 forma com a vertical. O ângulo que eu tenho aqui é o ângulo que F2 forma com a horizontal. Também não me interessa. Então, vamos descobrir lá onde está esse ângulo. Ou onde estão esses ângulos, né? Então, eu vou traçar aqui uma vertical. Prolongando essa vertical, eu vou formar dois triângulos retângulos, um de cada lado. Então, se aqui é 55, aqui embaixo, para inteirar os 90 graus, eu terei 35. O mesmo vai acontecer do outro lado. Se aqui é 55, aqui também terei 35. Agora sim eu tenho os ângulos que eu posso transferir para esse triângulo. Ó. Ângulo que F1 forma com a vertical. Ângulo que F1 forma com a vertical, 35 graus. Ângulo que F2 forma com a vertical. Ângulo que F2 forma com a vertical, 35 graus. A condição de existência de um triângulo é de que a soma dos ângulos internos dê 180. Então, se eu tenho 35 aqui e 35 aqui, 70, para inteirar 180, faltam 110. E aí, agora eu vou aplicar a lei dos senos. Então, F1 vai estar para o seno de 35, assim como F2 vai estar para o seno de 35, 40 vai estar para o seno de 110. Ou seja, cada um dos lados está para o seno do ângulo oposto. E agora escolha um par dessa igualdade para poder determinar qual o valor da força. Então, F1, vou passar esse seno de 35 lá para cima multiplicando, vai ser igual a 40 seno de 35 dividido pelo seno de 110. Fazendo as contas, eu vou achar que meu F1 e o F2 têm o valor de 24,42 toneladas. Óbvio que eu considerei os arredondamentos que vocês fizeram, tá? Bom, próximo. O coeficiente de segurança a ser adotado na barra AB e BC devem ser respectivamente. Então, a gente tem que lembrar primeiro, a barra AB, ela tem
ela é de aço carbono e a barra BC é de aço níquel. É a única coisa que muda. Depois, o tipo de carga é a mesma, tá? O modo de aplicação da carga é o mesmo. E também os dois materiais, como são aços, são materiais dúteis. Então a gente vai lá, ó. Vai lá na nossa tabela e vamos ver. Para a barra AB, então aço carbono vale 2. A carga, se eu não me engano, era uma carga dinâmica, né? Também vale 2. Aplicada de forma constante, vale 1. E é um material dútil, então vale 1,5. Então vamos lá para os nossos coeficientes da barra AB. Então, barra AB, a gente vai calcular o A vezes o B vezes o C vezes o D. Então a gente viu lá que o nosso A é 2, porque é aço carbono. O nosso B também é 2, porque a carga é dinâmica. O nosso C vale 1, porque é a aplicação constante. E o nosso D vale 1,5, porque o material é dútil. Então, calculando o coeficiente de segurança para a barra AB, nós vamos ter um valor de 6. Para a barra BC, então para a barra BC, ó, a única coisa que vai mudar é esse primeiro aqui, ó, porque não é aço carbono, é aço níquel. Então a única coisa que muda, ao invés de ser 2, vai ser 1,2. O restante é o mesmo, ó, porque o tipo de carga é mesmo, o modo de aplicação é o mesmo e também é um material dútil. Então, para calcular o coeficiente de segurança da barra BC, cuja fórmula vai ser a mesma, eu vou ter o meu A igual a 1,2, porque agora é aço níquel, o B se mantém constante, o C se mantém constante e o D também se mantém constante. Substituindo esses valores, vou achar um coeficiente de segurança igual a 3,6. Então, a resposta correta para a minha alternativa é letra B. Ah, Wagner, eu marquei letra A, os dois valores estão certos. Não, não estão certos, porque aqui está falando, ó, respectivamente. Então, para a barra B tem que vir primeiro, é o 6. Para a barra BC, o 3,6. Ok? Depois, a tensão admissível a ser utilizada no dimensionamento da barra B será expressa por. Então, o que é a tensão admissível? A tensão admissível ela é uma tensão conhecida dividida pelo coeficiente de segurança. No nosso caso aqui, a tensão conhecida não é a tensão de ruptura, é aquela tensão que a gente calculou lá do material que deu 4.200 kgf. Então, no lugar da tensão aqui, eu vou colocar 4.200. E o N vai ser o N para a barra AB, que vale 6. E aí eu vou calcular qual vai ser a minha tensão admissível para a barra AB. Então, 4.200 dividido por 6, que vai me dar um valor de 700 kgf por centímetros quadrados. Então, a minha alternativa é a letra D. A próxima. Desta forma, o diâmetro da seção transversal mais adequado para a confecção da barra B deverá ser D. Então, vamos lá. Diâmetro. Então, a área vai ser πd2 sobre 4. Bom, nós temos a força que a gente calculou, 24,42. E nós temos a tensão admissível, que a gente acabou de calcular também, 700. Então, a partir da fórmula da tensão, a gente vai poder chegar à área e, consequentemente, ao diâmetro. Então, a tensão é igual a força dividido pela área. Isolando o valor da área, vai ser força dividido pela tensão. Substituindo os valores. Não pode esquecer que está 24,42 toneladas, tem que passar para kgf, então multiplico por 1.000, vai ser 24.420 kgf, dividido pela tensão, que vai ser a tensão admissível. Isso me dá uma área de 34,89 centímetros quadrados. E agora eu vou lá na minha fórmula da área para isolar o diâmetro. Isolando o diâmetro, que é o que eu quero saber, vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes S dividido por π. Substituindo os valores, então no lugar de π 3,14, no lugar de S 34,89, e vou ter um diâmetro aproximado de 6,67 centímetros, o que me garante como alternativa correta a letra A. A próxima questão. Indique a tensão admissível a ser utilizada no dimensionamento da barra BC. Então, a tensão admissível, novamente, é a tensão conhecida, que pode ser a de ruptura ou alguma outra, dividida pelo coeficiente de segurança. A tensão de ruptura a gente não conhece, mas a tensão que a gente conhece foi aquela calculada de 4.200 kgf. E o coeficiente de segurança, agora utilizado para a barra BC, já não é mais 6, ele vale 3,6. Então, dessa forma, a tensão admissível a ser utilizada nessa barra vai valer 1.166,67 kgf por centímetros quadrados. E, finalmente, fechando aí a nossa avaliação, né?
a gente pede o lado do quadrado da seção transversal da barra BC. Então, o lado do quadrado, a gente vai precisar saber a área. A fórmula da área do quadrado é A elevado ao quadrado. O que a gente conhece? A força, que é a mesma, que atua na barra B, atua na barra BC, 24,42. E agora a tensão admissível que eu vou utilizar é essa nova tensão que a gente calculou, da barra BC, que é 1.166,67. Bom, a partir daí, eu vou pegar lá a minha fórmula de tensão igual a força dividido pela área. Da mesma forma, isolo a área, substituo os valores, não esquecendo que 24,42 toneladas eu tenho que passar para KGF, então multiplico por 1.000, e que agora a minha tensão admissível é esse novo valor, e não aquele outro de 700. E aí eu tenho uma área de 20,93 centímetros quadrados. Agora eu vou isolar o valor do lado do quadrado em cima da fórmula, para que eu possa determinar quanto vale esse lado do quadrado. Então, o lado do quadrado vai ser igual a raiz quadrada de S, que vai ser a raiz quadrada de 20,93, que vai me dar um lado do quadrado de aproximadamente 4,57 centímetros, que me garante que a alternativa correta é a letra A. Então, estão aí as resoluções da nossa avaliação.